dar uma declaração rápida, depois o Gustavo Guedes fica à disposição para tirar dúvidas de vocês. Você acha que as questões são todas muito claras na avaliação do senhor? Por que o senhor não respondeu as questões dos representantes dos partidos que processaram? Eu respondi todas as questões do juiz, respondi todas as questões que seriam colocadas pelo Ministério Público. Em relação aos advogados, foram propostas, e aqui com respeito aos advogados, ações levianas, cujos fatos ali não foram demonstrados. E eles que têm que demonstrar aquilo que eles afirmam. Então eu pessoalmente me sinto agredido em relação a esses fatos. Então eu me sinto confortável em participar de um teatro no qual eles tentam construir uma narrativa de que não corresponde à realidade. É eles que têm que demonstrar o abuso de poder econômico que não houve. Foram propostas, e aqui com respeito aos advogados, ações levianas, cujos fatos ali não foram demonstrados. E eles que têm que demonstrar aquilo que eles afirmam. Então eu pessoalmente me sinto agredido em relação a esses fatos. Então eu me sinto confortável em participar de um teatro no qual eles tentam construir uma narrativa de que não corresponde à realidade. É eles que têm que demonstrar o abuso de poder econômico que não houve. Participei Em caso de cassação. Senador, caso de cassação, quem o senhor vai apoiar na eleição suplementar? O senhor vai sair do país se for cassado, senador? Para nós o lance foi muito positivo, né? O depoimento ele é muito bom, em primeiro lugar, porque ele é um instrumento de se tirar confissão. E o Dr. Sérgio Moro, muito embora tenha nos decepcionado, por não ter respondido, se recusado a responder os questionamentos que nós tínhamos preparado mais de 200 perguntas para ser feitas a ele em relação a esse processo, vamos ficar sem as respostas, mas para nós não faz diferença porque a questão está muito demonstrada nos autos, está muito comprovado, tem muito documentos que ele mesmo assinou, comprovando o caráter eleitoral dessa despesa de pré-campanha. E inclusive no depoimento dele, as perguntas que foram feitas para ele, que ele respondeu do juiz, se diziam respeito ao contrato do suplente dele, que é esse contrato totalmente suspeito, para não dizer claramente ilegal, em que o próprio Sr. Sérgio Moro acabou confessando sem querer, evidentemente, que o contrato era falso, que o contrato na verdade não correspondia à realidade do que estava escrito ali e que na verdade o Sr. suplente não praticava nenhum ato de advocacia para ele. Então, muitas vezes a pessoa acha que está se defendendo usando a palavra no processo, mas a verdade, às vezes ela acaba se condenando. E é isso que, para nosso entender, aconteceu. O senhor acredita na cassação do senador? Com toda certeza, porque se evidentemente se o TRE do Paraná e se o TSE encararem que não houve qualquer impropriedade, no próximo ano nós temos eleições municipais. Pode ter certeza que todo mundo vai se aproveitar dessa autorização para cometer caixa 2, que eventualmente a Justiça Eleitoral reconheceria o Sr. Sérgio Moro. Doutor, o senhor chegou aqui, nós chegamos juntos aqui no tribunal, o senhor chegou com o livro do senador Sérgio Moro. É o seu livro de cabeceira, doutor? De forma alguma. Apesar de eu ser fã de ficção, desse daí eu não gosto. Mas, enfim, a gente ia aproveitar das declarações do próprio Sr. Sérgio Moro, do livro dele, que ele faz várias defesas da moralidade, da corrupção, para perguntar algumas questões para ele, mas infelizmente a gente vai ficar sem saber exatamente o que ele pensa, ou eventualmente se o escritor Moro pensa a mesma coisa do candidato Moro, do político Moro, Ao que tudo indica pelas defesas, dá para ver que não, para ver que o juiz Moro era uma coisa... Ele estava nervoso no depoimento? Como é que estava o semblante, o comportamento dele? Olha, ele parecia muito sério, ele chegou logo antes da audiência, ele foi para os fundos na sala reservada, mas ele parecia bastante firme e ensaiado para passar uma versão fantasiosa e que na verdade só ajudou por incriminar mais a campanha dele ainda nas ações. Você pode explicar por que o senhor acha que o depoimento do senador não implicou mais ainda? Porque basicamente tudo que ele disse ele é desmentido nos autos pela documentação, e porque também as próprias explicações que ele deu a esse contrato, na verdade, só mostram que o contrato que ele apresentou para a União Brasil, que a União Brasil trouxe aos autos, era um contrato absolutamente fantasioso. O que ele falou? Que o escritório do suplente fazia o quê? Prestava qual serviço? Ele falou que o suplente era o advogado dele, mas que além daquele contrato remunerar o suplente dele, também remunerava o advogado de verdade dele, que de fato é o Gustavo, tem questionamento sobre isso. Mas o que ele confessa é que na verdade o contrato então é mentira, o contrato é fake, o contrato é uma fantasia que ele criou, e justamente pela coincidência de remunerar um amigo que ele admitiu hoje no depoimento que ele conhece há mais de 20 anos, ou seja, que ele soube que nunca assinou nenhuma ação eleitoral, defesa eleitoral na vida, mas que ele remunerou com R$1 milhão de recursos públicos há 3 meses antes
dele ser confirmado como candidato. Então, na verdade, isso daí é um autofinanciamento, né, escondido por um contrato de advocacia. Eu lembro aqui, inclusive, que um dos motivos que levou à cassação da senadora Selma Arruda era um empréstimo que o suplente dela tinha feito a ela no primeiro semestre do ano da eleição. O Moro achou que é mais esperto da legislação eleitoral. Aí ele fez o quê? Contratou um amigo dele como suposto advogado, triangulou esse recurso como suposto advogado, mas na verdade a gente sabe que é um autofinanciamento oculto e antecipado da campanha eleitoral.